Imagina só, neste exato momento tem 116 mil alunos do ensino médio da rede pública lá no Ceará fazendo algo que, bom, meio que desafia toda a lógica de como a gente entende a escola. Uhum. Eles estão avaliando a si mesmos. E não é sobre o quão bem eles resolvem, sei lá, uma equação de segundo grau ou se lembram de regras gramaticais, sabe? Sim, não tem nada a ver com isso. Exato. Eles estão dando notas para a própria capacidade de lidar com o estresse, de engolir a frustração ou de, tipo, se comunicar com os colegas. E a parte mais inacreditável disso tudo. Eles não estão trapaceando, né? Pois é, eles não estão trapaceando para tirar nota máxima, o que, para mim, sendo bem sincero, é chocante. É muito surpreendente. Porque isso vai contra tudo, absolutamente tudo que o senso comum assume sobre adolescentes e sobre sistemas de avaliação, né? O que a gente tem em mãos hoje é uma massa de dados reais. Uma montanha de dados. Exato, uma montanha. É extraída de uma iniciativa gigantesca que rolou agora em 2024 e, assim, ela transforma algo que até então era visto como muito abstrato, sabe? Aquele papo de desenvolvimento socioemocional. Que o pessoal acha que é só teoria. Isso, transforma isso em uma ferramenta tangível, prática, de planejamento diário para as escolas. E bom, essa é a nossa missão nessa exploração de hoje. Para quem está nos acompanhando, a gente vai pegar todo esse oceano de informações desse estudo focado no Ceará e entender como é que essa métrica das emoções deixou de ser um debate puramente filosófico para virar um mapa prático ali dentro da sala de aula. Um mapa de verdade. Exato, porque historicamente a escola sempre foi aquele lugar de treinar a parte cognitiva, né? O foco sempre foi a matemática, a física, a redação para o vestibular. Ah, sim. Mas as próprias diretrizes da Unesco, que inclusive baseiam esse estudo que a gente está analisando, elas deixam muito claro que essa separação não faz mais sentido nenhum. Separa o quê? O racional do emocional? Exatamente. A educação integral, que une o conhecimento cognitivo ao emocional, ela é essencial para o desenvolvimento de uma sociedade que seja sustentável. O ponto central aqui, e eu acho isso fascinante, é que a mente que processa a fórmula de física é rigorosamente a mesma mente que precisa de uma dose enorme de resiliência para não jogar o caderno na parede, Nossa, sim, né? Para não desistir depois de errar o cálculo pela terceira vez seguida. com certeza. Certo, então vamos desempacotar isso. Porque a ideia de medir resiliência já me levanta uma questão prática muito imediata. Como é que se afere isso na vida real? É a grande dúvida. Porque não dá para entregar uma prova de múltipla escolha para o aluno e, sei lá, perguntar qual é a raiz quadrada da paciência dele. O mecanismo precisa ser completamente diferente, não é? Completamente diferente. O processo ele é todo desenhado em torno de uma rúbrica de autoavaliação e ela é baseada nos pressupostos teóricos lá do Instituto Ayrton Senna. Tá. Funciona através de uma escala de 7 pontos, sabe? Existem 4 degraus principais que vão descrever os níveis de domínio daquela habilidade específica e aí tem 3 degraus intermediários. Entendi. Então o aluno senta, ele lê a descrição de um comportamento, por exemplo, como ele reage a críticas e ele mesmo escolhe em qual degrau ele se encontra naquele momento de vida. Mas, olha, aqui entra a minha grande dúvida. E eu acho que a dúvida de qualquer pessoa que já foi adolescente um dia na vida. Pode falar. É meio que um aplicativo, né? Um sistema onde o próprio usuário insere os dados sobre si mesmo. O que impede que um aluno lá de 15 anos que, sei lá, está querendo se livrar logo daquela tarefa ou querendo parecer perfeito para a escola, simplesmente clique no nível máximo de tolerância ao estresse e vá embora viver o dia dele? Essa é a primeira coisa que a gente pensa. Mas o que é fascinante aqui é entender a psicologia por trás da coleta desses dados. Porque a resposta para essa honestidade, essa sinceridade toda dos alunos, está no conceito de score bruto. Score bruto? Como assim? Não existe um algoritmo secreto ajustando a nota nos bastidores, nem uma média ponderada mirabolante. A nota que o aluno se dá é o resultado final. E a única forma de fazer com que ele não minta nesse score bruto é mudando radicalmente qual é o objetivo da avaliação. Tá, então não vale nota pro boletim. Exato. Ela deixa de ser somativa e passa a ser exclusivamente um gerador de feedback formativo. Feedback formativo. Ah, ou seja, tira aquele peso de tipo, se eu tirar nota baixa na minha autoavaliação de empatia,
Eu vou ser suspenso ou vou tomar uma bronca? Nenhuma punição. 0. Baseado nos autores referenciados no próprio estudo, o feedback formativo é uma devolução de resultados focada puramente na reflexão. Só para ele pensar sobre. E isso na reflexão e na autorregulação de quem está aprendendo. Se a gente pensar, por exemplo, na raiz latina da palavra avaliar, que é a valere, ela significa atribuir um juízo de valor. E nós fomos condicionados a ver isso como uma sentença de sucesso ou de fracasso, né? Nossa, total. Avaliação é igual a medo de reprovar. Pois é. Mas quando o professor consegue provar para o aluno que aquela nota que ele se deu não é uma sentença, mas sim um diagnóstico para ajudá-lo a entender a própria mente, aí aquela dinâmica de poder, de medo desaparece. Ah, claro. E se cria um ambiente de muita confiança. O aluno percebe rapidinho que inflar a nota ali seria como, sei lá, mentir para o médico sobre onde está doendo. O único prejudicado seria ele mesmo. Exatamente. Olha, isso muda o jogo. O juízo de valor deixa de ser um carimbo no boletim e vira meio que uma bússola. E pelo que eu vi no material, essa bússola não fica esquecida numa gaveta da diretoria pegando poeira. De jeito nenhum. Ela vai direto para a mão de uma figura que, pelo visto, parece carregar o peso do mundo nas costas, que é o professor diretor de turma, o famoso PDT. O PDT é essencial nisso tudo. É ele quem olha para esse diagnóstico e decide o que fazer com aquela turma específica, né? Isso. Ele é o grande mediador dessa transformação. O PDT, ele não vai dar aulas expositivas, teóricas, sobre emoções, com quadro negro e giz. Ele analisa esse diagnóstico e aplica o que o estudo chama de intencionalidade pedagógica. E é bem no momento em que esses professores analisam os dados reais dos alunos que estão entrando ali no primeiro ano do ensino médio que a teoria, nossa, ela esbarra com muita força na realidade. Os dados do primeiro ano são, assim, uma verdadeira montanha-russa. Me explica um pouco o que esse mapa revelou sobre essa garotada que acabou de sair do ensino fundamental. Vamos lá. O diagnóstico mostrou que esses alunos chegam com níveis altíssimos, a gente está falando de cerca de 75% de domínio em duas áreas muito específicas, que são entusiasmo e autoconfiança. Bastante energia, né? Muita energia. Eles têm muita energia e acreditam muito no próprio potencial. Só que Aí vem o problema. aí vem o problema. Quando a gente olha para outras competências, o cenário muda, assim, drasticamente. Eles apresentam apenas 50% de domínio, o que os dados indicam como lacunas bem significativas em assertividade, iniciativa social, tolerância à frustração e tolerância ao estresse. Nossa, é aqui que a coisa fica realmente interessante, gente. Porque se a gente for tentar visualizar isso, é como se a escola recebesse, sei lá, uma frota inteira de carros esportivos na garagem. Boa analogia. O motor desses carros é potentíssimo, ele tem esse 75% de entusiasmo, tá lá roncando, pronto para acelerar a qualquer momento. Só que o carro veio de fábrica com um defeito crítico, que é, ele não tem um volante firme, que seria essa assertividade, a comunicação clara. Sim. E pior, ele tá completamente sem amortecedores para aguentar os inevitáveis buracos da rua, né, que são a frustração e o estresse do dia a dia. Sem uma intervenção ali do mecânico, esse carro vai arrancar em alta velocidade e vai bater de frente no primeiro poste que aparecer. E o poste vem muito rápido, viu? Eu imagino. Porque o ensino médio traz um choque de demanda cognitiva e de pressão social que aquele aluno simplesmente não conhecia até então. Então, esse motor potente sem a suspensão, ele gera acidentes emocionais frequentes. E aí, o que o PDT faz diante de um cenário desse? O que ele faz? Ele recorre às OPA, as orientações para planos de aula. São materiais muito estruturados com atividades que vão atacar, assim, diretamente essa falta de amortecedores. Por exemplo, para o primeiro ano, o estudo detalha uma atividade muito interessante chamada Marcas que Recebo e Deixo. Peraí. Marcas que recebo e deixo. Como é que uma atividade com esse nome ajuda, na prática, a criar tolerância à frustração? Porque assim, falar sobre o problema numa roda é uma coisa. Resolver a química da frustração na cabeça de um adolescente de 15 anos é outra bem diferente. Não é só sentar e conversar. A atividade propõe que eles identifiquem acontecimentos que foram muito marcantes nas histórias de vida deles.
E aí eles refletem sobre como essas frustrações do passado acabaram moldando a identidade que eles têm hoje. E o pulo do gato pedagógico aqui é que eles materializam essa reflexão. Como assim materializam? Eles constroem um artefato gráfico representativo, que pode ser um desenho, uma composição visual, algo palpável. Ah, interessante. Tem um mecanismo psicológico forte rolando aí, porque ao colocar a frustração num papel, de forma visual, o aluno meio que tira aquele sentimento gigante, esmagador, de dentro da própria cabeça, né? Ele externaliza o bicho. Exatamente isso. E, de repente, o erro ou a frustração deixa de ser aquela coisa de nossa, eu sou um fracasso completo e passa a ser tipo, isso aqui é só uma marca que faz parte da minha jornada. Perfeitamente. Separar a falha da identidade do indivíduo é o primeiríssimo passo para criar essa tolerância ao estresse. Então, o aluno processa o evento de uma forma que é visual e é narrativa. É a intencionalidade pedagógica pura, agindo em espaço que é seguro para ele. Certo, fantástico. Então, se a gente assume que esse aluno passa lá pelo primeiro ano, ele consegue construir esses amortecedores para a frustração, isso resolve magicamente todos os problemas de convivência dele para o resto da escola? Porque, bom, o material também traz os dados do segundo ano, e a evolução não parece ser exatamente uma linha reta. Não, de forma alguma. Os desafios vão evoluindo junto com a idade e com o contexto deles. Nos dados da segunda série do ensino médio, a gente vê que competências como a empatia e o respeito sobem de uma forma muito significativa, indo lá para a marca dos 75%. O ambiente da sala fica bem mais pacífico, só que a assertividade e a iniciativa social continuam completamente estagnadas na casa dos 50%. Ah, então quer dizer que eles se respeitam, eles até entendem a dor do outro com essa tal da empatia em alta, mas eles continuam travados na hora de se expressar. Exato. O que cria um clima super passivo, onde, bom, todo mundo evita o conflito em nome do respeito, mas ninguém tem aquela iniciativa de levantar a mão e propor uma solução clara para um problema. Como é que o estudo sugere que as escolas desatem esse nó no segundo ano? Bom, para quebrar essa estagnação, os planos de aula da segunda série trazem uma abordagem bem diferente. O documento, ele foca muito no que eles chamam de atividades dialógicas e colaborativas. E o principal exemplo que eles citam lá é o julgamento das novas tecnologias. Peraí, vamos traduzir isso para quem nos ouve. Atividades dialógicas e colaborativas é um termo super bonito na academia. Mas na prática, no chão da sala de aula, nós estamos falando de forçar as pessoas a conversarem em grupo. É mais do que apenas conversar solto. O julgamento das novas tecnologias é literalmente um tribunal simulado, uma encenação. A turma é dividida em equipes de acusação e equipes de defesa, e eles têm que debater os impactos das redes sociais e do mundo digital na sociabilidade. Tá, mas por que isso funciona para a assertividade? A mágica acontece justamente porque é um ambiente estruturado, com regras muito claras de quem fala, quando fala e como fala. Ah, entendi. O mecanismo é genial. Porque, pensa bem, se eu sou um aluno de 16 anos, com baixíssima assertividade, o medo de ser rejeitado pela turma me paralisa. Eu não quero dar a minha opinião e ser julgado por todo mundo. Mas se o professor me coloca num papel de tipo advogado de acusação num tribunal de mentira, eu ganho uma máscara. Uma máscara perfeita. Não sou mais eu ali correndo risco, é o meu personagem. O jogo me dá meio que uma permissão para ser incisivo, para organizar os meus argumentos e para falar alto, sem aquele peso da rejeição pessoal. Essa é a verdadeira essência do aprendizado lúdico. Você fornece essa máscara segura para o aluno exercitar um músculo emocional que está ali atrofiado. Então, ele treina assertividade, defendendo um tema que é externo a ele. E aí, quando a máscara cai, depois da atividade, aquela memória muscular de como organizar um argumento firme e de como defender um ponto de vista, ela permanece. Ele leva essa habilidade nova para a vida real. Isso é um treinamento brilhante, muito sutil. E então, bom, a gente chega na reta final. O aluno sobreviveu ao primeiro ano, ele construiu seus amortecedores, ele passou pelo segundo ano aprendendo a debater e a ter uma voz ativa ali no tribunal simulado. Tudo indica que, nossa, ele está super pronto para conquistar o mundo quando chegar na terceira série. É o que a gente esperaria. Só que os dados desse último ano trazem uma revelação que, eu confesso, me deu um nó na cabeça. Para mim, é o maior paradoxo de todo esse material analisado.
É um paradoxo enorme, mas que espelha de uma forma muito aguda a crise de ansiedade da nossa sociedade contemporânea. Vamos olhar para os dados, então. A terceira série demonstra níveis que são fantásticos, tipo beirando 75% em competências como curiosidade para aprender, organização, persistência e responsabilidade. Qualquer pessoa olhando isso de fora diria, essa é a turma dos sonhos. Sim, alunos perfeitos. Mas aí a mesma rúbrica mostra que a determinação e o que é bem assustador, o foco desse mesmo grupo, despencam de volta para casa dos 50%. E é bem aqui que eu travo. Como que alguém pode ser altamente organizado e muito persistente, mas não ter foco? Na minha cabeça isso soa como uma contradição completa. Porque se eu sou super organizado, a minha mesa tá ali limpinha, a minha agenda tá toda dividida em blocos de cores bonitinhos, e eu não desisto fácil das tarefas, como é possível que eu não tenha foco? Parece impossível, né? Parece. Mas se a gente conectar esses números ao momento exato de vida desses estudantes, a contradição simplesmente desaparece. E o que ela revela é um quadro de sobrecarga emocional severa. Não estamos lidando com jovens preguiçosos ou desinteressados. Não, os dados mostram que eles são responsáveis. Exato. Essa organização toda impecável e essa persistência que aparece forte nos dados são, na verdade, mecanismos de defesa. Como assim, de defesa? A terceira série é aquele momento crucial em que a escola, a família e a sociedade como um todo chegam e exigem uma resposta definitiva para aquela grande pergunta: o que você vai ser quando crescer? Ah, a velha pressão do vestibular, do Enem, de entrar no mercado de trabalho. Isso. O aluno vai lá, ele organiza a agenda dele em cores, ele estuda horas a fio, tudo isso porque ele quer ter o controle sobre alguma coisa no meio desse caos. Ele é muito responsável. Entendi. Mas quando ele realmente senta na frente do caderno, a mente dele divaga. A determinação evapora e o foco simplesmente some. E por que o foco some? Porque o pra quê, o grande objetivo lá na frente, se tornou gigantesco, muito difuso e completamente aterrorizante. Nossa. Então ele corre na esteira da organização com muita perfeição, mas ele não tem a menor ideia de para onde tem que apontar na rua de verdade. Que definição perfeita. É a ansiedade da página em branco, só que aplicado ao resto da vida inteira do indivíduo. Porque a clareza de foco demanda você saber onde quer chegar, né? E diante de uma crise existencial coletiva como essa na sala de aula, como é que os professores conseguem puxar esses jovens de volta para o chão, para a realidade e ancorar o foco deles de novo? É aí que o planejamento muda completamente o alvo. No terceiro ano, as atividades deixam de focar tanto naquela dinâmica de grupo, de debate, e passam a focar muito mais na projeção de futuro. O estudo lista intervenções bem valiosas. Tem uma atividade que eles chamam de Construindo Projetos de Vida Éticos no Mundo do Trabalho. Eles convidam o aluno a analisar criticamente a própria trajetória que ele teve até ali, para tentar planejar papéis sociais que sejam possíveis para ele. E uma outra abordagem que eu achei muito eficaz é a leitura de histórias da vida. Histórias da vida? Tipo, ler biografias de pessoas famosas? Não necessariamente famosas, histórias reais de outros jovens e adultos que entraram no mercado de trabalho ou que foram para o ensino superior, mas por caminhos muito tortuosos, pessoas que mudaram de ideia, que tiveram falhas, que tiveram muitos recomeços. Ah, para mostrar que não é uma linha reta. E diversificar essa visão do mundo do trabalho, a escola baixa muito a ansiedade do aluno. Aquele horizonte lá na frente deixa de ser um abismo escuro e passa a ser só um conjunto de opções que são viáveis. E com essa ansiedade finalmente sob controle, o aluno consegue canalizar toda aquela organização e responsabilidade em um foco real para os exames finais. Então, no fundo, todo esse processo, desde aquele aluno que entra no primeiro ano sem saber lidar com um erro bobo, até chegar nesse aluno do terceiro ano que está apavorado com o mercado de trabalho, gira em torno de trazer a sombra para a luz. Isso. É olhar para uma deficiência emocional com a mesmíssima naturalidade com que a gente olha para um erro numa conta de matemática. O que me leva a pensar em algo maior aqui. Por que nós, que já somos adultos, que já saímos da escola há muito, muito tempo,
Por que a gente deveria se importar com o que 116 mil adolescentes no Ceará estão sentindo numa prova? Bom, a gente deve se importar porque a conclusão desse estudo tem uma aplicação que é totalmente universal. O desenvolvimento cognitivo e o emocional, eles continuam sendo indissociáveis, seja aos 30, aos 40 ou aos 60 anos de idade. A grande chave da nossa conversa aqui é o poder, e eu diria até a urgência, de ter esse feedback formativo nas nossas próprias vidas. Certo. Então, o que isso tudo significa para o nosso dia a dia ali, corporativo, na vida adulta, de forma geral? Significa que nós, adultos, a gente é mestre em fugir da autoavaliação honesta. Nossa, nem me fale. No ambiente de trabalho ou até nas nossas relações pessoais, a gente prefere 1000 vezes se apegar a métricas de vaidade. A gente quer ser elogiado pelas nossas planilhas que estão super organizadas, mas a gente ignora completamente que o nosso foco estratégico está diluído, que está perdido exatamente como aqueles alunos da terceira série. A gente vive mascarando o problema. Exato. Então a capacidade de usar uma rubrica interna, de ter a honestidade brutal com você mesmo, de dizer, olha, a minha tolerância ao estresse nas reuniões dessa semana caiu para 50%, eu tô reagindo muito mal às críticas. Uhum. E aí fazer algo com isso. Sim, e a partir desse diagnóstico sincero, criar o seu próprio plano de aula pessoal, digamos assim. É isso que separa um adulto que está estagnado de um cidadão que é verdadeiramente adaptável e resiliente, preparado para viver nessa nossa sociedade complexa. E como você mencionou, esse plano de aula adulto passa por coisas muito práticas que a gente viu aqui hoje. Se está me faltando assertividade na empresa, talvez eu precise criar o meu próprio tribunal simulado. Sei lá, ensaiar os argumentos difíceis no espelho ou conversar com algum amigo de confiança antes de entrar numa reunião que vai ser mais tensa. É meio que parar de esperar que o mundo ou que o chefe resolva as nossas lacunas e assumir o papel de sermos o nosso próprio professor-diretor de turma. Nossa, você resumiu com muita precisão. Esse nosso mundo que é tão dinâmico, ele não pede apenas aquele conhecimento técnico do currículo. Ele exige da gente uma constante reconstrução da nossa inteligência emocional através de um autodiagnóstico que seja sem culpa, sem aquele juízo de valor punitivo que a gente falou lá no começo. Perfeito. E fazendo aqui um resgate rápido da nossa exploração de hoje, para todo mundo que está acompanhando, nós desconstruímos como uma avaliação enorme, toda baseada em dados reais e, acima de tudo, em confiança, prova que não adianta nada ter energia e autoconfiança se você não constrói amortecedores sólidos para frustração logo no início de qualquer jornada, seja na escola ou no trabalho. O carro precisa da suspensão. Vimos também que ser empático não é suficiente se a gente não souber usar aquelas máscaras seguras para treinar nossa assertividade e defender as nossas ideias, né? Com certeza. E por fim, a gente desvendou aquele grande paradoxo do final do ciclo. Ter planilhas perfeitas, a mesa arrumada, ser muito persistente, não serve de nada se a pressão do amanhã estiver simplesmente sugando o nosso foco no agora. A ansiedade destrói a determinação. Não tem como fugir. Exato. E tudo isso só pode ser consertado não com aquelas palestras motivacionais vazias, mas com uma intencionalidade clara de agir sobre o problema real. Porque diagnosticar é muito necessário, mas a transformação de verdade só acontece quando esse diagnóstico se converte numa ação prática no dia a dia. E isso me leva a uma provocação final, que eu espero que fique, ecoando na mente de cada pessoa que nos ouve hoje. Nós passamos esse tempo todo aqui analisando adolescentes lá do Ceará preenchendo questionários de forma super honesta. Sim. Mas imagina se amanhã o seu local de trabalho ou até as pessoas da sua própria casa colocassem bem na sua frente exatamente essa mesma rubrica de autoavaliação socioemocional. Ia ser tenso. Será que nós teríamos a coragem e principalmente a humildade que esses jovens de 15 anos tiveram para dar a nós mesmos a nota verdadeira nas nossas dificuldades de escuta, de lidar com pressões ou de conseguir manter o foco nas coisas? É uma ótima pergunta. E o mais importante de tudo, diante de um diagnóstico assim duro, teríamos a intencionalidade de criar uma ação prática amanhã cedo? Ou a gente continuaria apenas escondendo o nosso boletim no fundo da gaveta? Fica aí essa reflexão profunda sobre o nosso próprio desenvolvimento contínuo. Uma reflexão necessária para todos nós. Sem dúvida, foi um prazer gigantesco destrinchar esse material riquíssimo para nossa audiência hoje.
Continuem cultivando a curiosidade intelectual e, principalmente, continuem se autoavaliando com muita honestidade. Até a nossa próxima exploração.